Pessoal, abro esse vídeo trazendo para vocês o novo surto de Eduardo Bolsonaro. Está claro que ele está desesperado, principalmente com o último indiciamento que acaba de acontecer contra ele e o pai dele e também complicou a vida de Silas Malafaia. O que aconteceu agora foi o seguinte: Eduardo Bolsonaro surtou ao vivo durante live contra os jornalistas da Globo News e disse ter nojo dos jornalistas porque os jornalistas escancararam que ele está nos Estados Unidos apenas buscando anistia para o pai dele, apenas tentando salvar o pai dele da prisão. Para ele, isso foi o cúmulo e os jornalistas estão mentindo. Vamos reagir ao surto aqui para vocês verem como ele está desesperado. Eu tenho nojo de vocês da Rede Globo. Eu tenho nojo de vocês que protegem o Alexandre de Moraes. Eu tenho nojo de vocês que mentem, tentando dizer que eu estou aqui atuando simplesmente para proteger o meu pai. Vocês são aquela orquestra tocando violino enquanto o Titanic está afundando. Vocês estão assistindo os últimos dias de um regime, pode ter certeza. Mas antes de qualquer ditadura cair, eles ainda dão seus últimos tiros. É a última cota de sacrifício nossa. É por isso que eu tenho certeza. O pastor Silas Malafaia está na conduta correta. Tem que peitar esses caras. Porque ser intimidado, aceitar a intimidação e silenciar é tudo que eles querem. E quando você faz isso, é igual uma gotinha de sangue no mar. O tubarão vem pra cima com gosto. Então parabéns, pastor Silas Malafaia. O senhor tem que ir para o enfrentamento. É a única chance que a gente tem. Nós somos aquela manada de búfalo. Se todo mundo correr pra cima daquele leão sozinho, e vira e mexe, vem aqui abocanha um ou outro, a gente vai acabar com esse problema. E todos nós, enquanto coletivo, seremos mais livres e mais felizes. Essa é a minha luta, pode ter certeza. E pode ter certeza, eu tenho fé em Deus que a gente vai ganhar. Nós sairemos vitoriosos e vai valer todo o sacrifício que a gente está fazendo. É cada uma que a gente tem que ouvir, pessoal. Como se ele não quisesse essa anistia só para salvar o pai dele. As próprias mensagens trocadas por ele revelaram isso. E notícias como a do Estadão revelaram isso. Mas o cara tem a pachorra de surtar e dizer que os jornalistas da Globo estão mentindo. E mesmo com todos os seus esforços dando errado, e Bolsonaro cada dia que passa se ferrando mais com a justiça, ele ainda insiste que tem armas na manga contra o nosso país e contra a nossa justiça. O mínimo que eu espero que aconteça com esse cara nesse momento é que ele deixe de ser deputado federal. Um cara desse não pode continuar com o mandato de pé. Eu sinceramente espero que o Conselho de Ética aprove e o plenário da Câmara dos Deputados casse o mandato desse cara, porque não dá para ele continuar mais sendo um representante da Câmara Federal do nosso país, estando atuando diariamente contra a nossa soberania, contra o nosso país, contra a nossa justiça, tudo com a pretensão de salvar o seu pai de pagar os crimes que ele cometeu. O Jornal Nacional ontem, por exemplo, revelou a desculpa esfarrapada que a defesa de Jair Bolsonaro deu de explicação após o ministro Alexandre de Moraes exigir que Bolsonaro explicasse por que quebrou mais uma medida cautelar. Olha só. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram que ele tenha descumprido as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. Agora à noite, eles entregaram explicações ao ministro do STF, inclusive sobre a suposta intenção de fugir do Brasil. Quem traz mais detalhes para a gente é o Júlio Mosquera, direto de Brasília. Júlio, boa noite para você. Boa noite para você, Renata, para o Bonner e para todos que nos acompanham. O documento foi entregue pouco depois das 7 da noite e apresenta as explicações da defesa do ex-presidente aos questionamentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, as mensagens e áudios encontrados em 2 celulares de Jair Bolsonaro comprovam que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça. O relatório da PF também afirmou que as investigações encontraram um documento com pedido de asilo político para Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei. Na quarta-feira, a PF indiciou o ex-presidente e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por coação para interferir no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Nas explicações enviadas ao Supremo, a defesa de Jair Bolsonaro chamou o relatório de peça política para desmoralizar o ex-presidente com fatos descabidos. Sobre o suposto plano de fuga para evitar uma eventual prisão, os advogados sustentaram que a própria PF reconhece no relatório ser o documento mero rascunho antigo enviado por terceiro, além da indeclinável constatação de que o tal pedido não se materializou. Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Os advogados disseram ainda que Bolsonaro obedeceu a todas as decisões proferidas pelo Supremo. Sobre a acusação da PF de que Bolsonaro manteve contato com seu ex-ministro, general da reserva Braga Neto, que também é réu na ação da trama golpista, os advogados alegaram que o ex-presidente não respondeu à mensagem. Disseram que a mensagem foi apenas recebida.
sem notícia de resposta, sem qualquer reação, sem qualquer comunicação por parte do ex-presidente. A defesa afirmou também que as mensagens trocadas por Bolsonaro com o advogado Martin De Luca, que representa a Trump Media and Technology Group do presidente americano Donald Trump e também a plataforma de vídeos online Rumble, são anteriores às medidas cautelares. O advogado americano não é investigado em nenhum feito e não há qualquer proibição de contato de Bolsonaro com ele. Os advogados argumentaram que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou se manifestar e até o último dia 17 de julho podia conversar livremente com seu filho, Eduardo Bolsonaro. A defesa afirma que as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmentem a ideia de uma atuação coordenada, servem mais às manchetes do que aos autos. Os advogados disseram ainda que a conversa do ex-presidente com o deputado Eduardo Bolsonaro terminou quando o ministro Alexandre de Moraes o proibiu de falar com o filho. A defesa concluiu: além da ausência de fatos novos ou mesmo contemporâneos, é certo que não há qualquer notícia de descumprimento de nenhuma das cautelares já impostas neste último 1 ano e meio. O ministro Alexandre de Moraes determinou que os documentos sejam enviados à Procuradoria-Geral da República para que ela se manifeste. Então essa foi a desculpa esfarrafada da defesa de Jair Bolsonaro. E o Lindbergh fez uma análise que eu considero perfeita dessa desculpa esfarrapada. Lindbergh disse o seguinte: a defesa de Bolsonaro é uma piada. Quer dizer que não há risco de fuga? Ele já se refugiou na embaixada da Hungria e foi flagrado com uma minuta de pedido de asilo político. Isso não é teoria da conspiração, mas atos concretos de quem tenta escapar da lei. Não seria novidade. Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli já fugiram. O risco atual é concreto. A embaixada dos Estados Unidos fica a minutos de sua casa. Há indícios de articulações diplomáticas paralelas, contatos com advogados estrangeiros e histórico de tentativas para obter proteção fora do Brasil. Quem age assim não demonstra submissão ao processo penal, mas planejamento de frustrá-lo. Foi o que disse então o deputado federal Lindbergh Farias em uma análise que eu concordo 100%. Vamos ver agora qual vai ser o parecer da Procuradoria-Geral da República após a sustentação da defesa de Jair Bolsonaro. E o Bonner também trouxe o confronto que ocorreu ontem entre o ministro André Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes em evento que participaram. Olha só. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal participaram hoje de um evento no Rio de Janeiro. Pela manhã, o ministro André Mendonça falou sobre o papel do Poder Judiciário em relação aos demais poderes e à democracia. O ministro condenou o que críticos têm chamado de ativismo judicial. Decisões tomadas por juízes nem sempre amparadas apenas no que a legislação prevê explicitamente e que podem se sobrepor a outros poderes da República. O judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Agora veja a resposta que o ministro Alexandre de Moraes deu para André Mendonça após ele falar sobre ativismo judicial. O ministro Alexandre de Moraes falou no fim da tarde e fez uma defesa enfática da independência do Poder Judiciário e da democracia. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que num determinado momento optaram por isso, acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito, e levaram anos e anos para recuperar. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde,
Um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Sensacional o discurso do ministro. Eu recomendo que vocês assistam na íntegra, porque a fala foi espetacular. O que vocês acharam das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. Comente o que você achou da desculpa que deu a defesa de Jair Bolsonaro para a medida cautelar quebrada por ele. E também comente sobre esse surto de Eduardo Bolsonaro que eu trouxe para vocês no início do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.